Rivalidade é o coração do futebol, o que dá aquele sabor especial aos jogos mais esperados do calendário. Mas e quando essa rivalidade é totalmente desequilibrada? Quando um lado domina tanto que o outro praticamente não tem chance? No vídeo de hoje, vamos ver 3 times que não têm rival, seja porque a superioridade desse time é tão grande que chega a ser constrangedora ou porque deixou os antigos rivais para trás em termos de títulos. Será que o seu time está entre eles? Vamos mergulhar nos números, relembrar os momentos mais marcantes e entender os motivos por trás desse desequilíbrio que desafia o espírito do clássico. Número 1. Palmeiras e Santos. Até hoje, quando olhamos para os números gerais, o Palmeiras leva vantagem com folga. São mais vitórias, mais gols marcados e aquele cheirinho de superioridade histórica que incomoda o santista. Para quem gosta de números, o Palmeiras tem mais de 50 vitórias de diferença no confronto geral. Dá pra chamar isso de clássico, parece mais um treino de luxo. Lembra da final da Libertadores de 2020? Pois é, o santista lembra, e com lágrimas nos olhos. Um gol de cabeça de Breno Lopes, aos 98 minutos, ou algo assim, garantiu a glória eterna para o Palmeiras e deixou o Santos com o gosto amargo de ver o rival comemorando. A ironia? O Santos foi quem construiu boa parte da sua identidade como time da Libertadores, graças à era Pelé. Hoje, quem reina na América do Sul é o Palmeiras, com Abel Ferreira no comando. E não é só na Libertadores. Em 2015, na final da Copa do Brasil, o Santos até chegou perto, mas o título foi pro palestra nos pênaltis. Ou seja, o Palmeiras não só vence como gosta de fazer isso nos momentos mais decisivos. Para os santistas, é como reviver o mesmo pesadelo em loop infinito. Desde que o técnico português chegou, o Palmeiras virou um verdadeiro rolo compressor. O time de Abel tem tudo: defesa sólida, meio-campo dinâmico e um ataque que não perdoa. Já o Santos segue tentando encontrar consistência, trocando técnicos como quem troca de camisa e dependendo quase exclusivamente dos garotos da base. É quase covardia comparar a estabilidade do Palmeiras com o caos do Santos. Abel já ergueu troféus demais para contar, enquanto o Santos vive de memórias do passado glorioso. Número 2. Flamengo e os grandes do Rio. Quando a gente fala da supremacia do Flamengo, não tem como não começar pelos títulos, né? Com 38 campeonatos cariocas no bolso, o Mengão é disparado o maior campeão do Rio. Vasco e Fluminense até tentam, mas ficam com 24 e 32 títulos, enquanto o Botafogo tá lá atrás com 21. Essa diferença absurda mostra o quanto o Flamengo foi constante ao longo do tempo. Nos anos 80, com o Zico comandando, ou agora, com craques tipo Arrascaeta, o clube sempre deu um jeito de ser dominante no cenário carioca. No Brasil, o Flamengo também deixou os rivais cariocas comendo poeira. São 8 títulos do Brasileirão, e ainda tem a polêmica Taça União de 1987, e 5 Copas do Brasil. Nesse quesito, Vasco, Botafogo e Fluminense tão bem atrás. O Vasco tem só 4 brasileiros e uma Copa do Brasil. O Botafogo, que brilhou na época do Garrincha, tem só 2 brasileirões. E o Fluminense não conseguiu manter a mesma regularidade do Flamengo em competições longas. Agora, se tem uma coisa que mostra como o Flamengo tá acima dos rivais é o histórico nos clássicos. Contra o Vasco, o Mengão tem uma vantagem histórica absurda. Desde as finais épicas dos anos 80 até hoje, como no gol do Pet em 2001, o Flamengo tá sempre ganhando os duelos mais importantes. O Fla-Flu é um clássico mais equilibrado, mas o Flamengo tem mais vitórias no geral e ainda meteu goleadas memoráveis. E contra o Botafogo, a mesma história. O Flamengo domina nos números e nas decisões. Fora de campo, o Flamengo deu um salto enorme na última década. Em 2013, começou um trabalho pesado de ajuste financeiro liderado pelo Eduardo Bandeira de Melo, priorizando pagar dívidas e organizar as contas. No começo foi difícil, mas o resultado veio rápido. Hoje, o clube é um dos mais ricos do Brasil, com dinheiro entrando de direitos de TV, ingressos, patrocínios milionários, claro, a maior torcida do país, mais de 40 milhões de apaixonados. Com toda essa grana, o Flamengo conseguiu montar elencos de respeito, como o time que ganhou as Libertadores de 2019 e 2022, com caras como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro brilhando. Além disso, o clube acertou em cheio no planejamento esportivo. Trouxe técnicos de peso, tipo Jorge Jesus e Dorival Júnior, para botar o time jogando bonito e eficiente. O resultado foi um futebol ofensivo e vencedor que deixou o Flamengo em outro nível, muito acima dos rivais, tanto no Rio quanto no resto do Brasil. E, claro, tem a torcida. A nação rubro-negra é um show à parte. Com fãs espalhados pelo Brasil inteiro, o Flamengo transforma o Maracanã numa fortaleza. O estádio vira um caldeirão, e isso pesa muito a favor do time. Além de empurrar o time em campo, a torcida garante uma grana absurda pro clube, ajudando a manter toda a estrutura. Enquanto isso, os rivais estão bem atrás.
O Vasco passou por anos de crise, rebaixamentos e instabilidade financeira. O Botafogo, mesmo se reorganizando recentemente, ainda tenta voltar a ser grande como antes. E o Fluminense, embora seja regular, não tem o mesmo poder de investimento e resultados que o Flamengo. No fim das contas, o Flamengo reina absoluto no Rio porque conseguiu juntar história, títulos, organização financeira, jogadores de alto nível e uma torcida apaixonada. Hoje, o Mengão não é só o maior do Rio, para muita gente, é o maior do Brasil. Número 3, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Quando a gente fala de domínio no futebol europeu, não tem como não lembrar da relação entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Apesar de o Borussia ser considerado o maior rival do Bayern na Alemanha, a verdade é que essa rivalidade tem sido bem desequilibrada, com o Bayern dando as cartas na maior parte do tempo. Bora dar uma olhada no que faz o gigante bávaro ser tão superior ao seu principal rival. Primeiro, vamos falar de títulos. O Bayern é simplesmente o maior vencedor da Alemanha, com absurdos 33 títulos da Bundesliga. O Dortmund só tem 8. Dá pra ver o tamanho da diferença, né? Enquanto o Bayern domina o campeonato quase todo ano, o Borussia teve seus momentos de brilho bem espaçados, tipo o bicampeonato em 2010, 2011, 2011 e 2012 com o Klopp. Fora isso, o Bayern reina absoluto. E nos jogos diretos? O famoso Der Klassiker é mais uma área onde o Bayern faz a festa. Nos mais de 100 jogos pela Bundesliga, o Bayern ganhou mais da metade. Uma goleada recente foi o 4-2 em 2023, que ajudou o Bayern a abocanhar mais um título alemão. E nas decisões? O Dortmund também costuma sair perdendo. Quem não lembra da final da Champions de 2013, quando o Bayern venceu por 2-1 com aquele gol de Robben no finalzinho? Outro ponto que explica esse domínio é o dinheiro. O Bayern é um dos clubes mais ricos do mundo, com grana pesada vindo de patrocínios, TV e torcida lotando o estádio. Com essa grana, dá pra montar times absurdos e ainda enfraquecer os rivais. O Dortmund sabe bem disso, já que perdeu craques como Götze, o Mels e Lewandowski pro próprio Bayern. O caso do Lewa é emblemático. Ele saiu arrebentando no Dortmund e foi direto virar lenda no Bayern, ajudando o time a ganhar de tudo, incluindo a Champions de 2020. Fora isso, o Bayern tem uma gestão de dar inveja. Eles sabem muito bem como planejar e manter a máquina funcionando, seja financeiramente ou dentro de campo. Mesmo depois que ídolos como Löw, Robben e Ribéry se aposentaram, eles trouxeram caras como Kimmich, Davies e Musiala para manter o alto nível. O Dortmund, por outro lado, até revela talentos incríveis, tipo Haaland e Sancho, mas sempre acaba perdendo esses jogadores para times maiores. Fica difícil competir assim. Mesmo nos melhores momentos do Borussia, como na era Klopp, quando eles quebraram a hegemonia do Bayern por 2 anos e chegaram na final da Champions, esses foram só lampejos. Desde então, o Bayern reassumiu o controle e não largou mais, com 11 Bundesligas seguidas entre 2013 e 2023, algo que ninguém nas grandes ligas europeias conseguiu fazer. Então, por mais que Der Klassiker seja sempre um jogaço, a realidade é que o Bayern está muito à frente em títulos, grana e organização. O Borussia até tenta, mas ainda falta muito para brigar de igual para igual. No final, o Bayern segue como dono da Alemanha, enquanto o Dortmund continua buscando um jeito de mudar esse jogo.